Olá, meu nome é Rita, eu sou dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Mata Virgem e hoje eu vim conversar um pouquinho mais sobre a incorporação. Aquele período que o médium entra num terreiro, que ele começa a sentir as energias, das entidades se aproximando, sente a força delas, pode sentir uma vibração, pode sentir um arrepio e sente que a entidade está se aproximando. E agora? O que acontece? Eu posso dizer uma coisa, por experiência própria. Foi um período difícil, né? Até haver a incorporação, não saber como se portar, não saber como lidar com aquela energia, né, que está sentindo, como é que a entidade vai se apresentar. Lógico, nós estamos observando as outras entidades chegando em terra, mas nós não temos o domínio sobre aquela incorporação ainda. Nós não temos o conhecimento e nós não conhecemos aquela entidade ainda perfeitamente para saber como ela se apresenta. Então nós observamos que os caboclos, não são todos, mas alguns se ajoelham quando chegam, um Exu dá uma gargalhada, alguns jogam o médium no chão. Jogar é modo de dizer, né? O médium se ajoelha quando o Exu chega. E por aí, e daí por diante. Cada entidade tem a sua forma de trabalho, a sua forma de se apresentar em terra. Como eu sempre falo, cada espírito é único, então cada entidade vai se apresentar de uma forma. Mas, logicamente, que nós observamos de uma forma geral uma postura que as entidades têm, como todo preto velho, quando chega, é normal ele curvar o médium, pelo peso da idade, pelo peso que a entidade traz, né, naquela incorporação. Eu, quando eu comecei, né, no terreiro, eu também tive essas dúvidas, também tive essa insegurança. E uma vez eu ouvi uma coisa de uma entidade que na hora eu falei que isso não acontecia comigo. Uma entidade virou para mim e falou que eu tinha medo da incorporação. Sabe, eu ouvi aquilo e achei meio estranho. Eu falei, não tenho medo. Eu sei o que acontece. Mas depois eu fui analisando com o passar do tempo e eu cheguei à conclusão que eu tinha medo. É um medo interior, é um medo que, assim, você não é aquela coisa que você sente, aquela que te dá aquele medo, né, aparente, não é isso. É uma coisa muito interior, é aquele medo oculto. Por quê? É uma coisa que nós não vamos lidar, nós não temos o controle sobre uma corporação. Isso é fato. Isso todos sabem quando já incorporam. No começo, a incorporação parece um bicho de 7 cabeças. Eu achava isso, que era uma coisa que não tem nada a ver. É uma coisa muito sutil, até é algo que traz um pouco de insegurança pela sutileza que apresenta no começo. Depois ela vai se tornando um pouco mais forte, um pouco mais firme. Mas existe esse medo, sim, porque a gente não sabe como é que a entidade vai se portar, como é que a entidade chega. Então o médium tem medo de cair, né? Começa a ficar com a perna muito bamba, começa a se sentir mole em alguns casos e acha que vai cair no chão. E só nesse achar, nesse sentimento que está gerando ali naquele momento, já existe um pequeno bloqueio. E nesse bloqueio, a incorporação fica mais difícil. Por isso que é um período de aprendizado, o desenvolvimento ele vai trazer isso, né? O desenvolvimento mediúnico, o desenvolver, né? A mediunidade e a incorporação, está tudo interligado. E é um passo de cada vez. E com o tempo, o médium vai começar a perder esse medo, que na realidade ele nem sabe que existe, mas ele está lá, bem enraizado dentro do médium. E é normal. Como eu falei, o que nós não temos domínio, o que nós não temos o controle, assusta, certo? Eu já tive medo de cair no chão, eu já tive período durante uma incorporação, parece que eu fiquei sonolenta, a impressão que eu tinha que ia dormir, que eu ia deitar no chão e ia dormir. Só que essas coisas não acontecem. É o período de aprendizado, as entidades trabalhando os nossos chakras. Então, com cada médium acontece de uma forma diferente.
Mas com relação a essa insegurança, a apresentação das entidades nas primeiras vezes, isso sim. Por mais que o médium possa falar, isso não aconteceu comigo, mas se parar para analisar, se parar para observar, acontece. Para alguns num grau maior, para outros num grau menor. Eu posso dizer que eu tive um grau maior, né, nessa parte de dificuldade, de sintonia, de até perder esse medo, né, essa insegurança da incorporação. Com algumas entidades foram mais fáceis, com outras foram um pouco mais difíceis, mas acontece. Então procure se acalmar, procure conversar bastante com as entidades, converse com o seu dirigente, explique o que está acontecendo, porque são os que estão mais preparados para ajudar os médiuns. Eu, particularmente, aqui na casa, eu tenho mania, como eu falei agora com vocês, eu tenho mania de falar, contar a minha experiência, contar o que aconteceu comigo, porque isso mostra para os médiuns que não é nada diferente do que acontece com eles, com cada um. E não é nada diferente do que acontece com vocês. Então, nisso vocês observam que, nossa, o dirigente também passou por isso. Sim, passou. Nenhum dirigente, nenhum zelador já nasceu sabendo tudo, já nasceu incorporando. Não é assim. Todos passam por esse período de certeza, de dúvidas, de aperfeiçoamento. Isso é normal, tá certo? Então procure se acalmar, procure conversar mais, procure ouvir, estudar, né? Se a casa tiver estudo, se as entidades fizerem, né, ou o pai de santo, mãe de santo, fizerem estudos específicos com relação à incorporação, ao desenvolvimento, procurem colocar para fora o que está sentindo. Procure não guardar isso, certo? Porque às vezes fica com vergonha de falar, tem o medo de outro rir. Primeiro, ninguém está dentro de um terreiro para que fique rindo dos outros. Cada um tem que respeitar os seus irmãos. E aquela história, às vezes você não coloca para fora o que você está sentindo e a sua dúvida pode ser a dúvida do seu irmão. Então procure colocar isso para fora, procure conversar com relação a isso, porque facilita muito mais no desenvolvimento, facilita muito mais nesse período até haver incorporação, até haver esse domínio. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer coisa estou aqui para tirar algumas dúvidas. Um grande abraço a todos.